Assunto, então, para Wlamir Brandalize, a gente vai acompanhar a partir de agora as notícias da soja. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Wlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Semana começando com chuva no Paraná, chovendo em Curitiba. Choveu à noite e continua chovendo. E o frio, Wlamir? Continua frio? Não, aqui tá uns 16, 17 graus, tá um calor. Nem é frio, 16, 17 nem é frio. Ô Wlamir, pra gente falar de mercado também, como é que a gente inicia essa semana, né? Desde semana passada a gente estava falando, olhando principalmente para Chicago, mercado esperando alguma novidade, China aparecer ali, mas por enquanto nada. Então, continuamos ali esperando China e olhando também a safra norte-americana? Pela manhã o mercado tava positivo, né? 3, 4 pontos de alta, porque teve venda de farelo americano para Filipinas. Então acabou ajudando, né? Farelo em alta ajudando a soja aí. Agora o mercado meio acomodou, porque saiu o relatório dos embarques semanais e nada da China, né? Não apareceu China e os embarques de soja foram fracos aí na última semana. Então isso que está movimentando tecnicamente, né? Vamos dizer assim, essa leve queda desse momento aí. Mas não quer dizer que vai seguir assim, né, até o final do dia, porque no Brasil também o dólar não está flutuando, então é um fator aí que pode trazer até um leve apelo aí no fechamento do dia com leve pressão de alta, talvez lá no final. A boa notícia continua sendo que o suporte 10,20 aí no setembro está garantido. Agora pela manhã, a maior parte do tempo ele trabalhou acima de 10,30, 10,31, 10,32. Agora está um pouquinho abaixo de 10,30, né? Então, ele está segurando numa situação boa, né? A hora que começar a aparecer alguma notícia nova e positiva de demanda, principalmente, ele vai trazer um apelo para esse setembro voltar a subir. Acredito que ele para frente volte aí perto dos 10,5, não, talvez não no curtíssimo prazo, porque ele vai depender de China voltando. China ainda cautelosa, não teve indicativo nominal de compras chinesas ainda desde o acordo do começo da semana passada. E o mercado esperando aí alguma notícia nova de clima, né? Por enquanto o clima andando bem. Agora no final da tarde tem o relatório de plantio, que deve vir acelerado aí já com mais de 80 a 85% da safra plantada, então já indo para a reta final. Isso traz uma condição aí do mercado andando meio de lado, né? Dá para dizer que ele está andando de lado aí. Nesse momento ali, se olhar só o novembro, né, com leve apelo positivo, mas ele está sustentando, né? Isso é importante sustentar agora, porque na próxima semana e nas próximas nós vamos entrar no mercado climático efetivo da safra americana e qualquer movimento de temperaturas em crescimento e de falta de chuvas pode trazer um apelo positivo para o mercado. Nos últimos dias, a única coisa que apareceu ali no meio oeste americano foi chuvas torrenciais em forma de tornado, causando estragos em alguns locais, mas tornado efetivamente não mexe no mercado, né? Porque quando ele pega uma faixa pequena, é mais ou menos quando acontece aqui no Brasil chuvas de granizo. Ela pega uma faixa e não tem uma importância grande. Lá nos Estados Unidos também teve chuva de granizo, também não teve importância. E os tornados, eles acabam sendo mais prejudiciais às cidades efetivas do que as pequenas faixas de lavouras que pegam. Então, começou a temporada dos tornados para eles lá, mas para nós o ideal é começar a temporada da seca e com calor. Daí fica mais movimentado o mercado. Enquanto isso, Wlamir, a gente tem o mercado começando essa semana na calmaria, como o senhor costuma falar, então, esperando uma novidade, é basicamente isso. Lá sim, lá fora sim. E aqui dentro nós temos o produtor precisando de caixa, né, Fernanda? Então, Sim. aí temos aí uma pressão de venda, começou a semana, tem negócio fluindo, de manhã o pessoal comentou em negócios. O produtor está recebendo muito parecido com a semana passada, os valores, né?
Então não teve grande variação em relação à semana passada, mas está melhor que há 2 semanas atrás. Então o mercado é um pouco melhor do que era naquela semana que muitos precisavam vender, né? Aquela semana até o dia 8 ou 9 que tinha dívidas. E agora os produtores têm dívidas na semana que vem novamente. Então estão aproveitando vender agora porque muitos estão conseguindo 2, 3, 4 reais melhor do que foi no começo do mês. E com isso os negócios voltaram. O pessoal já não acredita, o produtor já está mais consciente que não acredita em disparada de cotação de soja, justamente porque plantio americano andando, vai indo tranquilo, não tem problema de clima nesse momento. Dólar no Brasil aparentemente deu uma acomodada. E os prêmios, eles estão muito próximos de uma estabilidade. Agora, nesse momento, pararam de cair, mas também não estão subindo. Automaticamente o produtor está olhando e não querendo deixar aí para a última hora das dívidas, né? Que a dívida, a maior parte é na semana que vem. Automaticamente a semana vai ser de negócio. Aparentemente o produtor está um pouco mais receptivo para as negociações e tudo indica que sim. O comprador quer sorte principalmente para julho e agosto em diante na exportação, porque a ponto que agora maio está tudo fechado, os navios, junho também não tem muito espaço para embarque novo. E daí sobra espaço para embarcar julho, agosto, setembro. Comprador quer as posições lá na frente. Daí paga mais, né? Hoje no Porto, só para dar uma ideia, o agosto está pagando 141. E quem precisa pegar o caixa agora, o maio está pagando 134,50. Então veja a diferença. Está dando. Deu 134,50 para 141. Uma diferença de R$6,50, né? Então, é uma diferença grande, né? O produtor não pode segurar e também muitos produtores olhando assim, não, mas são 4 meses para frente, juros de 1,5% a 2% ao mês, acaba não compensando segurar, é por isso que estão vendendo aí, porque não acredita em grandes variações e prefere até às vezes deixar um pouco do dinheiro no mercado financeiro aí, ganhando esse juro, do que esperar uma possibilidade de alta. E se o clima americano seguir favorável, o mercado tende a ficar mais estável, né? Então daí essa alta talvez nem venha, né? Ô Vlamir, o senhor falando então que a gente começou a semana um pouco mais movimentada com negócios aqui no Brasil, até porque o produtor tem essa dívida para quitar. Mas só para a gente fazer um balanço de semana passada, que a gente estava falando isso ao longo da semana também, como é que a gente fechou semana passada? O produtor conseguiu negociar um pouco mais ali na sexta-feira? Olha, teve alguns negócios, mas a semana em si fechou fraca de negócio para a semana, né? Porque foram mais ou menos 1 milhão de toneladas negociadas. Quem olha nominalmente é um grande volume. Mas na questão, se a gente olhar pela época, ele ficou abaixo da semana anterior. A semana anterior tinha sido 1,5 milhão de saco, de toneladas. E abaixo da semana também de dívidas, que foi a primeira semana do mês ali. Então, é uma semana que foi fraca, porque o normal seria umas 3 milhões de toneladas na semana. Então ficou um terço, porque a cotação tinha acomodado, o produtor esperava alta e daí veio a bomba negativa, que foi a forte queda do petróleo. E aí levou todo mundo para baixo lá em Chicago, acomodou o mercado brasileiro, o dólar não ajudou. E aí o produtor foi segurando, né? Grande parte dos produtores tem dívida no final do mês, não, vou deixar para vender a semana que vem. E é o que a gente está vendo agora. Eu acredito que essa semana, em função da necessidade do produtor, nós vamos ver aí umas 2 milhões de toneladas ou até mais, aí talvez negociadas para o pessoal fazer caixa aí para pagar as contas que tem em aberto aí para esse restante de maio, né? Eu acho que vai andar, mas nem por isso vamos ver grandes variações. Em princípio, calmaria, o mercado está muito calmo, né? Se não tiver flutuação de dólar e Chicago seguir nesse rumo que está, é difícil de ter alguma flutuação importante no curto prazo, né? Porque ainda continuamos naquele mercado de safra, né? Aquele mercado de terminando colheita e produtor precisando vender. E aí o mercado não reage muito, né? Nesse momento, dinheiro está caro, o custo do capital de giro para o pessoal comprar é alto. E automaticamente a gente não está vendo pressão de compra da indústria, que está trabalhando com o que tem em casa. E o exportador só quer para o meio do ano. Então veja, tudo o que está acontecendo nesse momento de mercado efetivo não são a favor do produtor. Eles são fatores que limitam cotações, né? Dá para ver o spot Porto, 134,5. Pega o agosto, 141. A diferença é grande, mas não está girando muita coisa. Quem está comprando
está comprando para embarcar na exportação em agosto e setembro. Ô Vlamir, ainda assim, a orientação para o produtor, apesar desse valor, R$ 134,50, vende, se precisa negociar, se precisa quitar aquela dívida, vai fazendo essa venda aos poucos também? Eu acho que o produtor precisa de caixa, ele tem a alternativa de vender, né? No caso aí, porque o milho também despencou muito. Sim. Aquele produtor que tem feijão e soja, né? Hoje pela manhã o pessoal estava comentando, e alguns aqui comentando no escritório, que teria soja e feijão nesse momento para vender. Talvez segurar o feijão seja mais interessante e vender a soja agora e deixar o feijão para vender na próxima semana ou no começo de junho, que são períodos de boa demanda e podem valorizar. É essa situação. Para aquele que só tem soja e precisa fazer caixa para pagar a conta, ele teria que pensar nessa semana. Talvez amanhã até o mercado pague melhor que hoje, né? Porque até começo de semana ainda tem notícias para vir, pode ser que a China compre alguma coisa, mas daí para baixo é muito difícil ir, e para cima precisa notícias novas, né? Por enquanto não temos notícias novas, mas precisa alguma novidade para dar fôlego, para uma melhoria pequena que seja lá em Chicago.